Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe em mais esse dia. A gente está aqui de volta para dar continuidade a essa série de devocionais, Como Andar na Vontade de Deus. Eu tenho te falado aqui, é a nossa segurança, sabe? Presta atenção, Deus como um pai amoroso, como um pai bondoso, como um pai cuidadoso, né? Ele já nos criou com um propósito para a nossa vida, sabia disso? Você não tem um propósito, você é um propósito do próprio Deus. E esse propósito envolve a soberana vontade dele para você. Então, quando a gente descobre, quando a gente anda nessa vontade, é bênção. Porque a gente está seguindo o plano que o Pai designou para nós. Ele vai nos abençoar, ele vai nos suprir em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente está fazendo a vontade dele. Você está entendendo? Então é isso aí. A gente começou aqui, né, falando no texto de Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Às vezes fazer a vontade de Deus não é o problema, mas daqui a pouco você vai começar a entender que é saber como fazer a vontade de Deus. É por isso que a série desses vídeos, o nome é Como Andar na Vontade de Deus. Tá bom? E aí lá em 1 João, né, eu te falei aqui, do verso 15 ao 17, não ameis o mundo, né, que no mundo há e tal, porque o mundo passa, está aqui escrito, com a sua cobiça, no verso 17, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Maravilha! E eu te disse no último vídeo que a vontade humana, ela está sempre focada em algo passageiro, mas a vontade de Deus está sempre voltada para coisas eternas. É isso aí, a gente tem que realinhar o nosso foco. Colocar o nosso foco exatamente aonde importa. Você vai trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro? Muitas vezes a gente faz isso. Por causa de um desejo momentâneo, a gente abre mão de coisas eternas, de coisas espirituais, sobrenaturais, poderosas que Deus tem para derramar na nossa vida. Não abra mão, queridos. Não se deixe levar pela vontade do momento. Boa frase essa, hein? Não se deixe levar pela vontade, pelo desejo do momento. Segura aí, porque vontade dá e passa. Daqui a pouco vai passar, tá bom, queridos? Então agora, o próprio Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo, amém, queridos? Então vamos dar uma olhada aqui, quando ele estava lá no Getsemane e tal, em oração ao Pai, em oração a Deus. Será que a vontade humana de Jesus era morrer daquela maneira na cruz? Para pensar aí. Estou falando da vontade humana, porque a gente sabe que Jesus era 100% homem, 100% Deus quando estava aqui na Terra. A vontade humana dele era morrer na cruz? Claro que não. Quem quer morrer daquele jeito? Por vontade própria. Mas ele entendia que ele estava debaixo de um propósito de Deus. E lembra que eu te falei que o propósito de Deus envolve a vontade dele para a nossa vida? Não te falei isso? Sim ou não? Então, é isso aí. Jesus, ele, na vontade humana dele, ele não queria. Mas a vontade de Deus era que ele realmente sofresse, porque está escrito lá em Isaías capítulo 53, foi da vontade do Senhor moê-lo. Agradou o Senhor. Era a vontade de Deus que Jesus morresse daquela maneira, porque ele estava ali pagando o grande preço de resgate por toda a humanidade. Verdade? Então, em determinado momento, Jesus, nos dando o maior exemplo, ele abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, aqui em Mateus 26:42, quando ele diz: Pai, profundamente angustiado, né? Sabia já o que ia passar. Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus estava falando com o Pai, com Deus. Olha, minha vontade não é essa não, mas seja feita a tua vontade. Sabia, queridos? Eu e você, às vezes, precisamos chegar nesse ponto aqui. Chegar, ó, Senhor, eu estou querendo muito isso aqui e tal. Minha vontade era essa e tal, mas sabe de uma coisa? Não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua. Deus se agrada quando a gente se comporta dessa maneira. Lembra quando eu falei do livre-arbítrio? Lembra quando eu falei de você utilizar o seu livre-arbítrio e escolher a Deus? É isso aqui que Jesus está fazendo. Seja feita a tua vontade, seja feita como tu queres. É isso que Jesus está falando. A vida de Jesus envolvia um propósito. Em resgate de toda a humanidade. Propósito de Deus. Mas ele precisava render a sua vontade humana ao propósito de Deus. É isso que eu e você precisamos entender. A minha e a tua vida tem um propósito.
E eu e você precisamos render a nossa vontade humana ao propósito de Deus. Tá bom, queridos? Então fica com essa palavra no teu coração. E no próximo vídeo a gente continua a falar sobre esse assunto, tá bom? Jesus é o nosso maior exemplo. Ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Fica com esse exemplo aí. Deus te abençoe. No nome de Jesus.